mensagem é o reino de Deus. Quando nós pensamos no reino de Deus, parece algo tão abrangente, tão grande, tão difícil de compreender. Jesus, ele pregou por tanto tempo e falando muito sobre o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Nós vamos aqui entrar um pouquinho nessa esfera e queremos que a palavra de Deus ministre ao nosso coração sobre isso. Em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, esses aqui são os versículos chaves dessa ministração. Lucas 17, verso 20 e 21, diz assim: certo dia, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Esta foi a principal mensagem de Jesus no seu ministério, o reino de Deus. Queridos, mas por que o reino de Deus? Por que ele ministrava o reino de Deus? Essa mensagem, antes de Jesus começar a pregar sobre ela, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, João Batista, ele já pregava essa mensagem. Ele era alguém muito conhecido da época, que pregava num deserto. Todos iam até o deserto para ouvi-lo. E a palavra de João Batista era: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Mas logo depois que João Batista foi preso, Jesus então passou a pregar esta mesma mensagem: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Em Mateus 3, verso 1 e 2, fala sobre João Batista, diz assim: naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4, 17, diz: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos entender naquele tempo, e o tempo que Jesus estava falando, historicamente, Israel estava sob um jugo de um império, o Império Romano, o maior império da época. Então, a nação de Israel estava com um anseio, o anseio que se manifestasse, então, o prometido Messias, o rei da linhagem de Davi, que então ia reinar sobre Israel, e dali em diante aquele sofrimento ia acabar. Imagine um pai de família, uma mãe de família, onde chegavam os cobradores de impostos, eles não tinham como pagar o imposto. Imagina como eles ficavam depois que aquele cobrador ia embora. Talvez clamavam ao Senhor pedindo: Senhor, envia o Messias, nos envia um novo rei, um rei que vai nos livrar das garras do Império Romano, nos envia alguém que possa nos salvar novamente, nos envia alguém. Aquela nação oprimida pelos romanos, e quando Jesus começou a pregar, o reino dos céus está próximo, com certeza o coração deles começou a acelerar. Começou a acelerar pensando: chegou o momento. Será que este é mesmo o Messias? Então ia ouvir Jesus pregar, pensando naquela palavra que eles ouviam quase todos os sábados na sinagoga: o menino cujo principado descansa sobre os seus ombros. Será que é este? Eu acredito que os judeus, os mestres da lei, os fariseus, eles se esforçaram tanto para poder acreditar em Jesus, que ele realmente era o Messias, mas o que eles estavam esperando não era o que estava acontecendo. Porque Jesus, ele pregava: então você não deve odiar o seu inimigo, ame o seu inimigo. Jesus não pregava para pegarem armas, não pregava uma rebelião, não pregava, e logo os sonhos daqueles que pensavam que haveria uma revolução física caiu por terra. Logo eles abandonaram então a ideia de um rei terreno. E Jesus declara
como nós lemos, o reino dos céus está próximo, mas ele não virá de modo visível. Então aqueles homens foram frustrados com a notícia: não é este o Messias. O Messias é aquele que vai governar, é o rei que vai sentar no trono de Davi. E eternamente a sua linhagem vai governar. E pensaram: Jesus não é essa pessoa. Talvez a expectativa deles, com certeza foi frustrada, Porque eles queriam um rei, eles queriam alguém sentado no trono novamente em Israel, eles não queriam um pregador, eles não queriam um profeta. Eles queriam um rei. Queridos, e ao mesmo tempo que eles estavam ansiando que Deus pudesse enviar o Messias estava andando no meio deles. E eles não perceberam isso. Eu e você, nós somos peregrinos aqui na terra. Amém? Seu endereço ainda não é aqui. Não é aqui. Nós caminhamos em direção a um futuro que Deus planejou para mim e para você, na eternidade. Nós podemos viver tudo isso sonhando e ansiando, e a palavra de Deus nos manda ansiar pela volta de Jesus, e ansiamos sim, mas muitas vezes nós achamos que o reino de Deus, o reino dos céus, nós vamos desfrutar do que o reino dos céus tem somente quando nós formos para o céu. Mas Jesus, ele declarava: o reino de Deus está próximo. O reino dos céus já chegou, já está aqui. O reino dos céus já está aqui e ele não foi mais embora. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito do Cristo continua conosco. O reino dos céus continua conosco. Então a expectativa do nosso coração precisa ser alinhada com aquilo que é a realidade espiritual. Muitas vezes entregamos a nossa vida a Jesus baseado em uma necessidade. Qual era a necessidade dos judeus naquela época? Que um rei se levantasse e livrasse-os das mãos dos romanos. Era a necessidade deles. Jesus não veio para suprir a minha e a sua necessidade. Você sabia disso? Não veio para suprir a minha e a sua necessidade. Ele veio para nos mostrar o reino dos céus. E o reino dos céus, então o reino é um governo. E esse governo tem as suas leis, tem os seus direitos e tem os seus deveres. Muitos brasileiros gostam de sair do país e ir para os Estados Unidos, por exemplo, para ganhar um dinheiro lá. Mas os Estados Unidos não está lá para suprir as necessidades dos brasileiros que estão lá. Na verdade, os estrangeiros que devem se adequar ao governo daquele lugar. Quando o reino dos céus chegou, ele habilitou, ele abriu as portas para quem quisesse entrar neste reino. Mas aí este reino então tem as suas regras, mas tem os seus benefícios também. Jesus começou a pregar: o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está perto de vocês. Então, queridos, a partir de então, nós não devemos mais andar por aquilo que nós vemos. Nós devemos andar com a nossa visão no mundo espiritual, porque o reino dos céus, ele não vem de forma visível, pois o reino dos céus está dentro de você. Muitas vezes esperamos sim que se manifeste, e muitas vezes a manifestação do reino dos céus vem acompanhada de milagres e tantas coisas. Mas o reino dos céus, ele começa a ganhar território dentro das pessoas, dentro de mim e de você. Este é o lugar onde o reino dos céus começa a se expandir. Eu gosto muito de ouvir sobre batalha espiritual, e há sobre regiões onde nós devemos tomar posse, cravar a bandeira do evangelho, ungir o lugar, ungir uma cidade. Mas eu creio que o reino dos céus, ele vai se expandindo, e ele vai se expandir quando pessoas entram no reino. É mais do que um lugar geológico, é mais do que isso. O reino dos céus, ele está na expectativa de ter pessoas. Então, toda vez que alguém entrega a vida a Jesus, o reino dos céus expandiu. Todas as vezes que uma casa se converte, o reino dos céus cresceu. O reino dos céus vai expandindo. E o reino dos céus está
conosco hoje em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Mas muitas vezes nós estamos então inseridos no reino dos céus, mas nós não usufruímos do que o reino dos céus nos dá. Você pode imaginar o reino dos céus? Será que no reino dos céus há doença? Nos céus há doença? Sim ou não? Certeza? No reino dos céus não tem doença? No reino dos céus tem falta de alguma coisa? Tem necessidades? Tem falta de dinheiro no reino dos céus? Não tem. Tem tristeza no reino dos céus? Não tem. E por que muitas vezes nós estamos inseridos então no reino dos céus e nós ainda não usufruímos dos benefícios que o reino dos céus nos dá? Porque na maioria das vezes nós não temos a consciência dos direitos que nós temos, direitos legais de um cidadão do reino dos céus. Imagina uma pessoa que, não é nenhum de nós com certeza, essa pessoa, que jogou na loteria e ganhou na loteria. Mas ele não sabe que ganhou na loteria. Inclusive eu vi uma reportagem um tempo atrás dizendo que milhões e milhões de reais ficam à espera dos ganhadores lá na Caixa Econômica, que ninguém vai buscar porque não sabe que ganhou. Imagina uma pessoa dessa, pobre, jogou um bilhetinho lá, não sei quanto que é um bilhete. Pensar, vai R$10, não sei se é isso. Se alguém souber, depois me fala. Pegadinha depois. Jogou um bilhete, mas não conferiu se ganhou ou não, e o dinheiro está lá, e essa pessoa ela é um trabalhador que ganha um salário mínimo e se esforça ali para sobreviver e vive a sua vida, então juntando ali o seu dinheiro para comprar alguma coisa, para melhorar de vida, com uma quantia no banco à sua disposição. É só ele apresentar o bilhete e retirar o seu dinheiro, mas ele nunca sabe disso, ele nunca vai usufruir disso. Seria algo muito trágico. Você pode imaginar essa pessoa no final da vida dela, alguém chegando para ela, você era milionário e você viveu como miserável. Coitado dessa pessoa. Muitos cristãos vivem desta mesma forma. Mesmo com estoque nos céus, liberados de riquezas, de liberações de curas, de milagres, de provisões, de proteção nos céus, por não saber o direito legal que tem, não toma posse disso, porque nós tomamos posse do reino dos céus pela fé. Pela fé. Então, se eu não acredito nisso, então eu não tomo posse, logo eu também não tenho direito, eu não usufruo daquilo que tem liberado para mim. Muitas pessoas, muitos cristãos têm vivido desta forma. Mesmo sendo milionários, vivem como miseráveis. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos entrar numa metanoia, mudança de mente, nos conformar com aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, e não sobre as mentiras que Satanás prega. Se nós guardarmos a nossa mente, o nosso coração e deixarmos que a palavra de Deus nos molde, se nós de fato acreditarmos na palavra de Deus, nós vamos tomar posse e vamos viver os extraordinários milagres que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós vivemos assim. Nos dias de Jesus, uma nação inteira esperava pelo Messias, pelo Salvador. Mas ele estava caminhando no meio deles, eles não viram. O reino dos céus está liberado para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos tomar posse disso. Porque o reino de Deus já chegou. Ele já chegou, ele não foi embora. O reino dos céus ele vai embora quando Jesus arrebatar a sua noiva. Aí o Espírito Santo será tirado. Mas enquanto isso está liberado, os céus está aberto diante de nós. E nós precisamos ter essa consciência. O reino dos céus está próximo porque Jesus está aqui. O reino dos céus está próximo porque o Filho de Deus é o próprio reino dos céus. E Ele escolheu a minha vida e a sua vida para fazer parte
deste reino, na expansão do reino. Conheço algumas pessoas que suspiram pelo céu. Ah, o céu vai ser maravilhoso. Céu, maravilhoso céu. E vai ser mesmo, vai ser mesmo. Eu fico imaginando lá o condomínio que eu vou morar. Vai ser top, tenho certeza. Fico imaginando as ruas de ouro. Deus fala tantas coisas para mostrar a diferença, né, da nossa vida terrena com a vida nos céus. Hoje se mata pelo ouro. Lá o Senhor fez ruas de ouro para pisar naquilo que o homem dá tanta importância. Nos céus haverá tantas coisas, e nós suspiramos então pelos céus. Nós ficamos olhando para este mundo e vendo onde ele se meteu, o buraco em que caiu. E desesperados nós clamamos pelo reino de Deus, Senhor, quase pedindo: antecipa a minha senha. Me leva embora, me leva deste lugar, eu não aguento mais. Se o negócio que for piorar, pode me tirar daqui, porque eu não quero ficar aqui. Mas o reino dos céus, querido, é muito além das dificuldades que nós podemos viver. O reino dos céus é muito além das circunstâncias que se levantam. É muito além disso. O reino dos céus nos traz justiça, nos traz paz e nos traz alegria no Espírito Santo. Nos traz uma condição interior de vivermos coisas extraordinárias, mas muitos estão suspirando pelo céu. Mas eu quero dizer para você, a eternidade já começou na minha vida e na sua vida. Nós já somos eternos. O reino dos céus já está aqui. O reino dos céus já está aqui. Nós precisamos entender de todo o coração que o reino dos céus, ele não descansa num lugar distante, futuro. Deus quer manifestar o reino dele hoje e agora. O reino dos céus é o Deus conosco. Quando o anjo apareceu para Maria, para dizer para ela: olha Maria, você vai conceber do Espírito Santo, você vai dar à luz ao menino. E eu vou dizer o nome que você vai chamá-lo, o nome que vai pôr sobre ele é Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Deus abriu mão então do seu lugar, da sua casa, e veio habitar no nosso lugar, habitar na nossa terra, no lugar onde nós estamos. Deus conosco. Quando Jesus pisou aqui, queridos, no planeta Terra, o reino de Deus, o reino do Pai, chegou com ele. E o que chegou com ele? Curas, maravilhas, milagres. O que chegou junto com Jesus quando ele pisou na terra? O impossível teve que se dobrar a Jesus. As leis naturais tiveram que se dobrar a Jesus. Nem a morte, nem doença, nem tempestades, nem limitação de alimento, nem de dinheiro, nada pôde segurar Jesus e o seu poder. O reino de Deus se manifestou. O reino de Deus se manifestou. E hoje ele continua liberado e ativo para nós como igreja. Jesus, ele diz: eis que vos dou autoridade. Jesus liberou sobre as nossas vidas autoridade. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Foi a palavra de Jesus. E nós estamos debaixo da autoridade de Jesus para nós declararmos em fé. Porque tudo o que nós pedimos em fé, nós vamos conquistar. Tudo o que nós cremos. Segundo a vontade de Deus vai ser liberada. Mas nós precisamos entender o reino dos céus. Não há doença no reino dos céus. No reino dos céus não há falta de nada, não há falta de alimento, não há falta de paz, não há falta de alegria. O reino dos céus nos leva a vivermos uma vida extraordinária. É assim que você vive, amém? É Deus que saiu da sua casa para procurar os seus filhos. Jesus é este Deus agindo no nosso meio, trazendo luz às trevas. Jesus é este Deus revelando aos olhos do mundo que existe uma outra realidade, muito mais real do que esse mundo físico que nós tocamos. Pois tudo que nós vemos veio a existir do mundo espiritual. Se nós somos
seres espirituais, precisamos viver desta forma, crendo naquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Então, quando nós oramos, nós não oramos como mendigos pedindo uma esmola para um pai. Quando nós oramos e exercemos o nosso sacerdócio, nós não estamos implorando a alguém que está limitando o recurso para as nossas vidas, não. Quando nós oramos, nós estamos atraindo a realidade dos céus à terra. Quando nós oramos por um doente, nós estamos declarando o reino dos céus na terra. Estamos tornando o reino que era invisível, agora é invisível. Agora ele é visível. Quando os discípulos de João foram procurar Jesus, amando de João Batista, perguntaram a Jesus, João pediu para perguntar, és tu mesmo ou deve esperar outro? Jesus declarou, diga para João, os coxos andam, os cegos veem, os mortos são ressuscitados. João, descansa em paz, a tua missão já foi, agora o reino dos céus começa a se manifestar. E já se manifestou porque eu e você estamos aqui hoje. Já se manifestou porque nós vivíamos em trevas e Ele nos resgatou da maldição da lei e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nos abriu os olhos, as escamas dos nossos olhos caiu um dia e hoje nós podemos ver e enxergar. Mas não é só isso, Deus tem muito mais do que a salvação, porque a salvação é a porta de entrada do reino. No dia que entregamos a nossa vida a Jesus, nós entramos neste reino. Agora tem os direitos desse reino liberado para mim e para você. E nós devemos tomar posse e viver debaixo desta realidade. O reino de Deus está aqui. O reino dos céus está aqui. E o Espírito Santo quer trazer essa realidade sobre as nossas vidas. Então precisamos viver assim, debaixo desta revelação e da realidade espiritual. Talvez alguns pensem, mas pastor, é muito difícil acreditar. É mais fácil acreditar lá quando eu olho minha conta bancária e vejo lá o saldo negativo. Eu não consigo acreditar quando eu olho lá e vejo a doença ou na minha vida ou na vida de alguém. Eu não consigo acreditar quando eu oro tanto e tanto tempo por um parente, um amigo ou alguém que eu conheço para se converter e nada acontece, parece que está piorando. É mais fácil acreditar naquilo que eu estou tocando, pastor. O negócio está feio. Como é que eu fujo dessa realidade? Transformando a sua mente pela palavra de Deus, renovando todos os dias, deixando o Espírito Santo transformar, uma metanoia, mudança de mente, e nós então começamos a ser usados pelo Espírito Santo como bocas proféticas para liberar a realidade do reino sobre qualquer situação que venha sobre as nossas vidas. Amém? Você crê nisso de verdade? Amém? Você pode começar a profetizar no seu lugar? Qual é a realidade que tem se levantado contra a sua vida? Qual é a circunstância? O que tem se levantado? O que tem sido difícil? O que tem se oposto a você? Feche seus olhos por um instante. Satanás, ele procura sempre nos enganar. Esta é a função dele. E ele não vai desistir disso. Porque se ele conseguir em nos fazer viver uma vida comum, se ele nos fazer viver sem tocar no mundo espiritual, sem tomar posse daquilo que Jesus liberou sobre nós, ele será bem sucedido. Por mais que nós possamos ir para o céu, esta só é a porta de entrada. Satanás quer impedir a manifestação dos filhos de Deus. Pois todas as vezes que os filhos de Deus se manifestam, o reino das trevas tem que recuar. O reino de Deus começa a avançar. Por isso a criação geme e clama pela manifestação dos filhos de Deus.
E os filhos de Deus são como Jesus, que podem declarar: o reino de Deus já chegou, Ele está aqui. E eu dou uma ordem a esta situação: seja transformada pelo poder do nome de Jesus. O reino de Deus já está aqui. O reino de Deus está dentro de mim, dentro de você. Na verdade, o próprio Rei está dentro de mim, dentro de você. Está dentro de mim e dentro de você. Dentro de mim e dentro de você. O reino dos céus não foi embora quando Jesus subiu aos céus. O reino dos céus continua liberado para nós. Fique de pé por mais um instante. Espírito Santo, gera a realidade do reino dos céus sobre nós. Venha liberar, Senhor, a consciência e a revelação que somos cidadãos, junto com os anjos, juntos com Jesus. Somos herdeiros de tudo que Jesus conquistou. E Jesus destronou o reino das trevas. Ele pisou principados e potestades. Nos deu a chave novamente para ligar e para desligar. Obrigado, Senhor, porque o reino do Senhor tem se manifestado em nossas vidas. Mas sabemos, Senhor, que a expansão desse reino depende da nossa posição, daquilo que nós cremos, de como nós vivemos. Então o Espírito Santo transforma a nossa vida, transforma o nosso interior, toca nas nossas mentes, Senhor, e torne elas como mente de Cristo. Toca, Senhor, no nosso interior, para que possamos sentir como o Senhor sente. Toca nos nossos olhos, para que possamos ver como o Senhor vê, não como Satanás quer que vejamos. Toca, Senhor, nos nossos ouvidos, para que possamos ouvir assim como Jesus ouvia a Tua voz e a Tua direção. Toca, Senhor, nos nossos lábios, para que possamos, Senhor, ser propagadores das boas novas do reino dos céus. Pois o reino dos céus está aqui. Está aqui. Comece a declarar isso. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. Coloque a mão sobre o seu peito e diga assim: o reino dos céus está aqui. O reino dos céus está aqui. O reino dos céus está aqui.